Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a que horas você está assistindo a este vídeo, mas seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você irá ver o nosso curso Escrevendo Textos de Sucesso, Produção e Revisão Textual para o Cotidiano. Eu sou Patrícia Nogueira e serei a ministrante. Retomando o que a gente já viu. Aula 1. Os gêneros textuais do cotidiano. Aula 2. Os fatores de textualidade e a revisão textual. Aula 3. Compreensão de textos jornalísticos e publicitários. Lembrando, em todas as aulas tem questionário para vocês responderem no Kahoot. São 10 questões, de cerca de 1 minuto para fazer cada uma. São questões de múltipla escolha e questões de verdadeiro ou falso. Na aula 1, são só questões de múltipla escolha. A partir da aula 2, vai mesclando múltipla escolha e verdadeiro ou falso. E aí vocês podem fazer. Tem tempo suficiente, fiquem tranquilos, as questões estão facinhas e são todas sobre o conteúdo que nós vemos nessas aulas. Vocês podem pesquisar, vocês podem estudar antes e durante o questionário também. É que acontece que com 1 minuto, não sei se vai dar muito tempo para poder fazer pesquisa e coisa assim. Mais uma coisa. Gente, minha memória tá fraca. Ih, esqueci. Peço desculpas. Mas vamos lá. Simbora pra... Ah, sim. Lembrei. Ó, tá vendo? A memória vai e volta assim. Vocês lembram, né? Que eu tava com dor de cabeça na aula anterior. Então, isso não melhorou muito. Mas vamos lá. Vamos pro seguinte. Seguinte. As inscrições do curso, para você receber aquele certificado bonito, colocar no teu currículo e deixar ele ainda mais lindo, vão até sábado. Sábado é o último dia de inscrição, certo? Combinado? Então, pega o link aqui embaixo, se inscreve e vocês vão conseguir receber o certificado mostrando que vocês se importam com a comunicação de vocês, se importam com a qualidade do texto que vocês produzem e vão poder comunicar isso para as outras pessoas, entendeu? Deixar esperto assim pro chefe, ó, chefe, tô aqui, presta atenção, tá vendo? Eu estudo, eu me aplico. Simbora. Bem-vindos à nossa aula 4, escrevendo bons e-mails. Hoje a gente parte para a prática, entendeu? Se nas outras aulas a gente estava vendo muita teoria, aqui nós vamos partir para a prática de escrita. Vamos lá. Para começar, uma reflexão. Peraí, vamos deixar a tela cheia para vocês. Pronto. Para começar, uma reflexão. Em terra de e-mail, quem recebe carta é rei. Priscila Nagano. Seguinte, gente. Vocês já pensaram... Peraí, deixa eu voltar aqui. Oi, de novo. Vocês já pensaram quanto o e-mail dominou as nossas vidas? O quanto a gente deixou a carta de lado? Embora a gente estude na escola, sabe, como é a estrutura de uma carta, escrever carta ao leitor, coisa e tal, a gente deixou de escrever carta no dia a dia. E eu tenho uma amiga que sente muito falta disso. E ela ama uma carta. Ela adora ter uma carta para guardar, coisa e tal. Mas se antes a carta era só um meio de comunicação, a carta, com o passar do tempo, e principalmente hoje em dia, ela se tornou mais como um presente, uma lembrança que você guarda, entendeu? Ela não serve mais apenas como um meio de comunicação. Ela se tornou uma lembrança, algo muito mais afetivo, entendeu? E se vocês pararem para reparar, é muito interessante a importância que as cartas tinham. Gente, se você pega a questão de aí dois séculos atrás, as cartas eram tão importantes que as pessoas escreviam e combinavam de queimar as cartas quando ela morresse, entendeu? Ela escrevia, trocava carta com alguém e guardava aquelas cartas, mas ela sempre pedia para alguém queimar essas cartas. E Austen foi assim, Emily Dickinson foi assim. Mas se vocês pensarem ainda de uma outra forma, as cartas são consideradas parte da obra literária de um escritor, por exemplo. Se você pega a obra da Emily Dickinson, gente, eu tô falando da Dickinson por causa que eu tô assistindo a série dela, tá? Então isso tá ficando muito vívido na minha cabeça, assim. Tem me influenciado muito para escrever também. E aí acontece. A obra literária dela é muito. As cartas dela, várias cartas dela, que ela trocou com outras pessoas, por causa que as que ela trocou com a irmã dela, a irmã dela queimou. E aí ela achou a poesia da Amy e resolveu publicar. Mas enfim. E ainda bem que publicou, que são poesias incríveis. Enfim. Retomando aqui o assunto da nossa aula. Quem recebe carta é rei, conta que se tornou algo extremamente raro, entendeu? Se hoje as pessoas só ficam presas à tela,
as lembranças que a tela gera, se o celular queimar, se o e-mail pegar vírus, a gente perde todas as lembranças que nós precisamos, entendeu? Com relação aos e-mails. Calma, não estou falando de dar um vírus na nuvem, tá bom? Mas vamos lá, vamos voltar para nossa aula. Peraí, deixa eu trocar aqui de novo. Já pensou como seria a nossa comunicação sem o e-mail? Vocês já pensaram? Voltando para o que a gente estava discutindo agora há pouco. A carta foi substituída pelo e-mail, certo? Então, e uma vez que a gente relembra isso, retoma isso, de que a carta foi substituída pelo e-mail, a gente nota que toda a nossa comunicação mais formal, mais precisa, se deu pelo e-mail. Se a gente precisa fazer uma solicitação, a gente recorre ao e-mail. Se a gente precisa enviar um documento, a gente recorre ao e-mail. Se a gente precisa fazer um orçamento, a gente recorre ao e-mail. Uma reclamação, recorre ao e-mail. Quando não é a estrutura daquele e-mail que a gente já conhece, sabe? Que a gente entra lá no nosso Outlook, Gmail, seja lá o que for, loga, faz o login e escreve a mensagem de e-mail ali, às vezes é e-mail pela própria plataforma. Como, por exemplo, você vai solicitar uma peça. Essa é uma situação que aconteceu comigo. Eu queria perguntar para uma fabricante se eles ainda tinham determinada peça. E aí eu fui enviar um e-mail para eles, mas um e-mail que se deu pela própria plataforma do site da empresa. O que acontece hoje em dia? Quando a gente quer uma informação, uma reclamação, um elogio, que é mais raro, entendeu? Um reembolso, ou a solicitação de uma peça, ou então os e-mails profissionais também, tudo se dá pelo e-mail, entendeu? E isso se torna o e-mail uma das principais, digamos, um dos principais gêneros virtuais. A gente vai falar mais sobre o conceito de e-mail como gênero virtual daqui a pouco. Mas isso torna o e-mail um dos principais gêneros virtuais que utilizamos hoje em dia. Sim, tem as publicações em redes sociais, tem os memes e tem os vídeos do YouTube, que nem esse aqui que vocês estão vendo. Mas ainda assim, o e-mail é o que se aplica a todo mundo. Porque todo mundo que utiliza internet, todo mundo que utiliza computador, vai utilizar esses gêneros. Vai ter gente que não vai ter rede social. Vai ter gente que não vai entrar no YouTube. Eu sei, isso é raro, mas tem gente que não entra no YouTube. Tem gente que não vai ter WhatsApp, tem gente que não vai ter Telegram, entendeu? E não ter todas as redes sociais, e ainda tem outras redes sociais também, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, redes sociais de nicho, coisa e tal. Mas tem gente que não vai utilizar a rede social, mas vai acabar utilizando o e-mail, que é um tipo de mídia social, mídia, não rede social. E é através do e-mail que nós estabelecemos a nossa comunicação, não só a nossa comunicação, mas principalmente, digamos assim, temos registros, entendeu? Vamos lá, vamos prosseguir com a nossa aula. Afinal, o que é e-mail? Mais do que aquela notificação que parece se acumular e se multiplicar infinitamente nos nossos celulares, o termo e-mail serve para se referir a um endereço eletrônico e também a uma mensagem transmitida entre esses endereços. É essa mensagem que chamamos de gênero textual e-mail. Deu para compreender aqui? A gente tem o e-mail que é aquela conta, sabe? @outlook, @hotmail, @gmail. A gente tem aquela conta e tantos outros aí. Aquilo ali é uma conta. Aquilo lá serve para se referir ao endereço de e-mail. Peraí, vamos pegar aqui nossa canetinha laser. Aquilo lá, aquele arroba tal, serve para se referir ao nosso endereço eletrônico. Assim como a gente tem um endereço, um perfil, uma conta, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, entendeu? É isso, é aquela coisa. E a outro tipo de e-mail é a mensagem. Sabe quando a gente vai enviar um negócio? Tudo aquilo que a gente escreve? Tudo aquilo é a mensagem, é o gênero textual e-mail. E aí você vai ter as características do gênero textual e-mail: destinatário, remetente, assunto, saudação, mensagem, despedida, assinatura, que são as características do gênero textual e-mail. Calma, não se preocupa que a gente vai ver tudo isso, sim, vendo na imagem, destacando ali na imagem o que é cada um. Costa 2014, página 10, grifos nossos, define e-mail como uma mensagem eletrônica escrita, geralmente assíncrona,
trocada entre usuários de computador ou de celular que possuem internet. Outra de suas características é a velocidade de comunicação. O que antes podia levar até meses, por meio das cartas, agora em minutos ocorre a troca de informações. Então vamos lá, vamos numerar aqui. Mensagem eletrônica escrita. A gente já falou que texto não é só texto escrito. Eu posso mandar uma arte digital ou física que eu fiz, escaneei, fotografei e coloquei naquele e-mail e mandar e falar que aquilo é um e-mail? Pode, embora aqui está falando que tem que ser uma mensagem eletrônica escrita, por causa que essa é a estrutura formal e que estamos tão acostumados no e-mail, uma imagem que você mandar por aquele e-mail também é, por causa que você sempre vai mandar. Sempre vai ter o destinatário, o remetente, o assunto que a gente não pode esquecer de jeito nenhum de colocar, que é para não confundir o nosso remetente, o nosso leitor. E aí, fica meio estranho você normalmente só mandar o nome e mandar lá a imagem sem ter um texto, né? Você primeiro vai contextualizar aquilo. E o contextualizar não vai ser só no assunto. O assunto vai ser sobre o que trata a imagem, a mensagem toda. Você vai colocar antes. Olá, velho amigo. Olá, sei lá, eu o quê, entendeu? Você vai colocar antes. Gente, desculpa, é que eu tô de frente pra janela e passou uma pipa ali. Aí distrai a gente, né? Enfim, você vai colocar lá a mensagem, né? A saudação. Você vai colocar umas 2 linhas ou uma linha falando. Como pedido, segue, anexa a imagem que você me pediu. E aí vai vir a imagem e pronto. Por vezes, quando é um e-mail informal, você não vai colocar a despedida e a assinatura. Ok, a gente está falando de e-mail informal. Mas quando a gente fala de e-mail formal, você vai colocar assim, aguardo o seu retorno, vírgula, próxima linha, você coloca o seu nome ali, o seu nome, e aí se é um e-mail profissional, você ainda vai colocar o seu cargo embaixo, entendeu? Por exemplo. Entendeu? Assistente, não sei o que, coisa e tal. Por exemplo. Vamos lá. Mensagem eletrônica escrita, ou a gente já discutiu isso aqui. Assíncrona, ó. Segundo item aqui, assíncrona. O que significa assíncrona? Quer dizer que quem vai receber aquela mensagem pode ler no momento que você enviou ou mais tarde, entendeu? É diferente de quando a gente está falando de uma ligação, por exemplo, que a gente também está produzindo textos ali, textos orais. Quando a gente está falando de uma ligação, a gente está falando de uma mensagem síncrona. No caso que eu estou falando para você a mensagem e você está me respondendo ao mesmo tempo. Você está me respondendo, você está escutando ela ao mesmo tempo que ela é produzida. Entendeu? É isso. Trocar entre usuário de computador ou de celular que possuem internet. Por causa que a gente já bem sabe, né? Uma vez que a gente está falando de gêneros virtuais, a internet é imprescindível. E a outra característica é a velocidade de comunicação. A velocidade de comunicação ela é importante nesse sentido aqui, porque essa é uma característica de todos os gêneros virtuais, entendeu? A internet possibilitou essa velocidade, entendeu? Essa velocidade, esse ritmo constante de informação. A gente fala, né, que a gente abriu o computador, a gente ligou o celular, entrou na internet, né, abriu lá a homepage, você já está inundado de informação. E isso é uma das características principais dos gêneros virtuais. A gente vai falar mais de gêneros virtuais na próxima aula. Aqui a gente está falando só de e-mail, tá bom? Vamos lá, próximo. Características do e-mail. Além das já mencionadas, podemos levantar as particularidades do correio eletrônico. Correio eletrônico é só outro nome para e-mail, ok? Ó, uma das características, mesclar textos e imagens. Como aquilo que a gente estava falando. Você coloca uma introduçãozinha e coloca uma imagem ali embaixo, no corpo do e-mail. Outra característica, modificação do texto enviado. Aí aqui vamos explicar, né, o que é essa modificação. No caso de sobreposições de mensagens, quando respondemos ou encaminhamos um e-mail. Nesses casos, também podemos copiar, cortar ou colar trechos. Então, a modificação do texto enviado se dá quando a gente vai, digamos assim, como está aqui, ó, respondemos ou encaminhamos um e-mail. Por causa que aí, quando a gente vai responder ou encaminhar um e-mail, a gente pode tirar uma parte daquilo que está sendo encaminhado, ou então a gente pode editar, que nem normalmente, se você manda pelo Word, por exemplo, marca lá, né? Enviado de Microsoft 10. Você pode pegar e tirar aquilo ali, você vai apagar aquilo ali. Entendeu? Ou se você está mandando um e-mail que você recebeu, você está mandando para outra pessoa,
Você pode apagar o remetente, coisa e tal, apagar a própria mensagem, apagar parte da própria mensagem, né? Você pode adicionar mais conteúdo ali. Sobre isso que a gente fala quando fala de modificação do texto enviado. Aqui, ó, também tem a possibilidade de adicionar anexos, é o que a gente estava falando agora. Porque aqui uma coisa vai ser colocar a imagem no meio do texto. Outra coisa é quando você vai lá em anexar e colocar uma foto, um documento, um vídeo, um áudio, ou pasta compactada, né? Aquela pasta zipada e coisa e tal. E a outra característica é enviar a mensagem para diversos destinatários de uma só vez. Antes de ter os grupos do WhatsApp, os grupos de redes sociais, nós já tínhamos no e-mail a possibilidade de enviar de falar com várias pessoas de uma vez só, o que é muito prático. E o que é muito utilizado também em comunicações de e-mail marketing, por exemplo. A gente vai ver isso mais adiante aqui na aula. Mas é muito comum as empresas utilizarem exatamente essa divindade, digamos assim, do e-mail, de você poder comunicar com várias pessoas ao invés de você ficar envia para um, envia para outro, envia para outro, envia para outro. E a gente sabe o quanto que isso é chato se a gente pegar, por exemplo, o WhatsApp, que antes não possibilitava você enviar para várias pessoas as mensagens, depois possibilitou, coisa e tal. E aí, tipo, só que tá limitado, né? Acho que você pode encaminhar até para 5 pessoas ao mesmo tempo. Me corrija se eu estiver errada. Mas o WhatsApp possibilita que você envie até para 5 pessoas ao mesmo tempo. E aí, quando você quer enviar uma mensagem para mais de 5 pessoas ao mesmo tempo, você envia 5 vezes. Aí depois você envia de novo. Aí você envia de novo. A gente sabe o quanto isso é. Prosseguindo. Então, o destinatário, Costa 2014, página 10, ressalta que normalmente a troca de mensagens ocorre entre pessoas conhecidas ou amigos. Tudo tem aumentado o número de estabelecimentos comerciais e instituições que estão adotando o e-mail como veículo de propaganda e divulgação. Pessoas conhecidas ou amigos é o que a gente estava falando de e-mails profissionais, quando você vai mandar um e-mail para o seu chefe, é uma pessoa conhecida. Quando você vai mandar um e-mail para alguém que é do mesmo cargo que você, ou um subordinado, também é uma pessoa conhecida. E para amigos são as comunicações informais, amigos familiares, entendeu? E estabelecimentos comerciais e instituições, eles têm utilizado aquilo que eu comentei rapidamente ali, de e-mail formal, entendeu? Você tem de e-mail marketing. Você tem os e-mails que servem como canal de comunicação, quando você vai lá em contato, e você tem os e-mails que servem, que normalmente vem @mkt, e aí o nome da empresa, né? Aquilo ali é o canal de comunicação de marketing, ou seja, vai ter propaganda, vai ter coisa do tipo. Não é o canal de contato da empresa. Aliás, propaganda, vai ter também atualizações de pedido e coisas do tipo. Vamos lá, prosseguindo. A estrutura de um e-mail. Aí, ó, não falei que a gente ia ver? Ó, aqui não tá marcando com um desses post-it. Mas, ó, aqui, ó, Thalita Camargo comunica@gmail.com. Essa mensagem aqui em cima, esse D que tá aqui em cima, é o destinatário, ou é o remetente, é quem tá emitindo a mensagem. Mesma coisa quando a gente pega como uma carta também. Aqui, para, é o destinatário, ó, para endereço do e-mail do destinatário. Então, primeiro de tudo, as duas primeiras estruturas que a gente vai pegar é essa. O dele já é preenchido automaticamente pelos nossos e-mails. Quando a gente pega um e-mail que a gente está mandando no site de uma empresa, aí a gente tem que preencher lá qual é o nosso e-mail e não preenche qual é o destinatário, por causa que já está mandando no próprio site da empresa. Isso já é preenchido automático pelo sistema, a gente nem vê. Aqui embaixo você tem a linha do assunto. Você tem que resumir no assunto tudo que vai estar na sua mensagem, entendeu? Ele tem que ser atraente, ele tem que ser, digamos assim, destacado, entendeu? Ele não pode ser uma mensagem muito longa, ele tem que ser curto, por causa que você tem que falar de forma simples e fácil o tema do teu e-mail, entendeu? E fazer com que a pessoa lembre de abrir aquele seu e-mail no meio de tanto todo. A gente vai falar mais como fazer o assunto ficar ali show para poder pegar a atenção do teu leitor. Depois vem a saudação inicial. Aqui tá, olá, senhor cliente. Isso aqui é uma saudação informal. Mesmo estando senhor cliente, não seria muito correto utilizar, entendeu? Por causa que olá é uma saudação informal. Vamos lá, saudação. Oi, olá, a quem possa interessar. A gente vai ver exemplos de saudações mais pra frente na aula. Aí depois vem aqui, ó, a mensagem, ó, a amarelinha aqui, a mensagem.
As informações que me passou por e-mail me ajudaram a conhecer um pouco mais do seu negócio. Entrei no site e nas redes sociais, porém gostaria de saber um pouco mais para elaborar uma proposta que realmente vai lhe ajudar a atingir seu objetivo. Essa é a parte da mensagem. Aí aqui você tem, lembra que a gente chegou, acho que a gente chegou a comentar sobre CTA, né? Sobre chamada para ação, né? Quando você vai escrever um texto, você tem que colocar uma chamada para fazer a pessoa retornar para você, entendeu? Retornar para você, tomar a atitude que você quer que ela tome. Aí aqui tá, ó. Prefere me responder por e-mail? Quer que eu ligue e marcamos de nos encontrar pessoalmente? Seja rápido. Aqui a pessoa está colocando um senso de urgência. Lembra quando a gente falou de gatilhos mentais? Isso eu lembro que a gente falou com certeza. Lembra quando a gente falou de gatilhos mentais? Que a gente falou assim, gatilho de urgência? O seja rápido, ele é um gatilho de urgência, entendeu? Ele quer que você tome a atitude agora mesmo. Por conta que se você não tomar a atitude agora mesmo, a sua chance vai passar. Depois disso, vem a saudação de despedida. Tchau, até mais, até breve, nos vemos, entendeu? Por último, a assinatura. Quando a gente fala de um texto de um e-mail formal, de um e-mail profissional, uma coisa do tipo, você vai ter a assinatura, ou seja, o nome da pessoa, aí o cargo da pessoa, o telefone e ainda um outro local de contato. Isso às vezes pode ser configurado de forma automática também. Você vai lá nas configurações e já adiciona uma mensagem automática e ele vai assinar o seu e-mail com aquilo lá sempre. Vamos lá, para a próxima coisa. Página cheia para vocês. Tela cheia, né, gente? Desculpa. Dúvida que a gente tem muito que a gente sempre vê é isso aqui. A mensagem segue anexo ou segue em anexo. E eu falei para vocês que ia usar muito esse emoji, né? A gente fica pensando. Olha ele aí, de novo. A mensagem segue anexo ou anexa quando a gente utiliza, para começar, as duas expressões estão corretas. Tanto segue anexo quanto segue em anexo. Só que, na dúvida, prefiro utilizar essa primeira aqui, tag anexo ou tag anexa. Tag anexo significa que está anexo ao e-mail que você está enviando. É um adjetivo. Anexo aqui opera como adjetivo. Uma vez que opera como adjetivo, não sei se vocês lembram, ele atribui uma qualidade, uma característica. Adjetivos atribuem características. Então, quando a gente fala que tag anexo, segue anexa, ou anexos, anexas, a gente está falando que a foto, por exemplo, a foto que você me pediu segue anexa a este e-mail. Entendeu? Quando a gente fala de segue em anexo, aqui só a palavra que vai concordar em gênero e número é segue. Então, aliás, só vai concordar em número, né? Segue ou seguem em anexo. Aqui, em anexo, opera como um substantivo. Aqui se trata de uma locução adverbial e que essa locução adverbial ela é condenada por alguns linguistas, entendeu? Mas não que significa que está errada a expressão. Vamos tentar resumir isso aqui. Em anexo significa que está dentro de algo. Por exemplo, as fotos, vamos lá, plural. As fotos que você me pediu seguem em anexo. Elas estão dentro de uma pasta, por exemplo. Entendeu? Elas estão dentro de uma pasta que você está enviando aquela pasta zipada, compactada dentro do e-mail. Deu para entender? Agora, se você está falando aqui, a nota que você me pediu, a nota fiscal, por exemplo, vamos falar lá que você está fazendo uma reclamação de um preço que foi cobrado incorretamente. E aí você já falou com o atendente e o atendente falou assim: ah, por favor, me envie a nota fiscal para que eu possa, a nota fiscal e o produto para que eu possa confirmar aqui no sistema o erro que foi registrado quando a nota foi enviada. Quando a nota foi emitida, aliás. Aí vai estar assim: você coloca, segue anexo a nota fiscal que me pediu. Entendeu? Prefira sempre usar essa expressão aqui, caso que fica muito mais fácil. Se você está falando de fotos, você coloca segue anexas. Se você está falando de arquivo, segue anexo. Entendeu? E aí fica mais fácil para vocês utilizarem. Lembrem disso aqui, ó. Ó, eu tô circulando várias vezes. A gente pode vir até aqui, ó. Ó. Circular aqui.
Essa cor aqui não ficou muito legal, né? Vamos procurar outra cor aqui pra conseguir ver melhor. Ó, verde e amarelo aí pra vocês pegarem. Tá vendo? Eu tô péssima aqui pra poder circular. Mas enfim, vocês entenderam o esquema aqui, né? A alergia tá atacando, gente. Vocês entenderam aqui. As duas estão certas. Vocês podem usar as duas. Mas, na dúvida, utilize essa primeira aqui. Ó, lembra aqui, ó. Eu até facilitei pra vocês. Coloquei o azinho aqui na frente, que é pra lembrar que essa aqui concorda em gênero e número com a palavra anexo. Aqui, ó. Com a palavra anexo. Vamos lá. Dúvida esclarecida, vamos pro próximo. Dicas para escrever bons e-mails. Gente, peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Tava conferindo se tava na tela certa, que não tava cobrindo nenhum texto pra vocês. Ó, dicas para escrever bons e-mails. Lembra que a gente falou do assunto? Que o assunto tem que ser atraente, coisa e tal? Então, pense que o assunto ele tem que ser um e-mail, um título pro e-mail de vocês. Entendeu? Ele vai resumir tudo que você vai mandar. Quando você vai montar uma produção textual, por exemplo, um texto, você coloca um título nele, né? Lá na escola, quando os professores falam, escreva uma dissertação, escreva um artigo de opinião, você sempre coloca um título. Quando se você vai escrever uma reportagem, você vai ter um título para reportagem também. A gente falou sobre título, sobre manchete, coisa e tal. Aqui você vai montar um assunto atraente de até 70 caracteres. Por que até 70 caracteres? Para que não fique muito longo e acabe, digamos assim, interrompendo a sua mensagem, entendeu? Atrapalhando para que a pessoa compreenda todo o título da tua mensagem, até abrir o e-mail. Utilize uma linguagem adequada ao destinatário e ao conteúdo veiculado no e-mail. Linguagem adequada, porque se a gente está falando de um assunto profissional, a gente não pode chegar falando assim, e aí, chapa, tudo bem? Ó, tá aí como você me pediu, as coisas estão tudo aí. Não dá. Tá totalmente inadequada a mensagem e a pessoa nem sabe do que você está se referindo. As coisas? Que coisa que eu te pedi? Entendeu? Eu posso ter te pedido 1000 coisas. Você tem que falar tudo certinho, adequadamente, sabe? Colocando, esclarecendo e descrevendo lá. Só não vai se prolongar. Vai ficar repetindo. Ó, que aí entra nesse próximo item que a gente está falando aqui, ó. Escreva objetivamente, com clareza e organização de ideias. Lembra-se das escaletas? Lembra quando a gente falou de escaleta? Monta lá um rascunho antes, coloca item por item do que você precisa falar. Depois você vai lá e só escreve. É simples e fácil, porque aí você já tem a escaleta, ela vai te ajudar a montar o quebra-cabeça, entendeu? É só você pegar as coisas. Sabe aquele joguinho de quando a gente era criança que falava, coloque na ordem? É isso que a escaleta vai fazer para você, entendeu? Você escreveu as coisas, tudo numa ordem embaralhada e bagunçada, e aí quando você vai passar a limpo isso, né, quando você de fato vai escrever o seu texto, a escaleta vai te ajudar a colocar em ordem. Aí a gente vem aqui, ó, coloque em negrito as palavras-chave e informações importantes. Facilite a escaneabilidade do texto. Acho que eu cheguei a comentar com vocês o que era escaneabilidade, né, que é você, digamos assim, facilitar para que o seu leitor consiga ler o teu texto de forma muito rápida, sem que ele tenha que ler palavra por palavra, entendeu? Ou então que ele se perca no seu texto. Quando você coloca subtítulos, quando você coloca palavras em negrito, quando você coloca palavras sublinhadas, quando você coloca tudo alinhado à esquerda, quando você coloca coisas desse tipo, coloca uma imagem, coloca um infográfico, coloca um gráfico, você está facilitando que o leitor compreenda a mensagem que você está enviando, entendeu? Então, quando eu coloco aqui negrito, vocês não precisam ler todo esse slide aqui, vocês leem o título, que está grande, dicas para escrever bons e-mails, vocês leem o título, que dá para entender, e vocês leem aqui também, assunto atraente, linguagem adequada, escreva objetivamente, clareza, organização, negrito, escaneabilidade do texto, gatilhos mentais, revise. Vocês entendem toda a mensagem que eu estou passando. Quando você vai escrever um e-mail, é a mesma coisa. Coloque em negrito as palavras-chave, informações importantes, facilite a escaneabilidade do texto. Utilize gatilhos mentais para induzir o seu destinatário a tomar a atitude que você deseja. É a chamada para ação que a gente acabou de falar. No final do e-mail, você vai falar assim, aguarde o seu retorno.
Espero que aproveite, entendeu? Quando você está falando de um outro tipo de mensagem, que você, por exemplo, enviou, sei lá, um presente para alguém, por e-mail, entendeu? Você coloca ali, espero que aproveite, por exemplo. E revise o seu texto antes de enviá-lo. Por que revisar o seu texto antes de enviá-lo? Por causa que a gente já falou isso. Nenhum texto que a gente escreve, ele está pronto logo de imediato. Se você escreve uma mensagem no celular, se você for reparar, vai ter muito erro ali de imediato. Não só erro de pontuação, mas erro também de escrita mesmo. Por causa que a gente está digitando ali é rápido, a gente nem está olhando para a tela, a gente está digitando e está querendo enviar logo a mensagem. Por isso que muita gente usa o corretor ortográfico do celular. E aí, esse próprio corretor às vezes dá uma trollada legal na gente, não é? A gente sabe disso. Por isso que é importante revisar, ler a sua mensagem antes de enviar. Agora vamos lá. Exemplos de saudações. Saudações informais. Olá, oi fulano, fulana. E aí, fulano? Como vai? Como está, fulano? Ó, se vocês perceberem aqui, só uma coisa. Se vocês perceberem aqui, depois da saudação tem sempre uma vírgula. Essa vírgula é para indicar o vocativo da frase. Vocativo é quem? É para quem se dirige àquela frase. Quando fala que oi fulano, a frase se dirige a fulano. Então, antes do fulano tem que ter uma vírgula. Quando a gente fala assim, qual a sua idade? Ana, por exemplo. Eu sempre utilizo esse nome como exemplo, mas enfim. Quando eu falo, qual é a sua idade? Ana, peraí, deixa eu voltar aqui. Quando eu falo, qual é a sua idade, Ana? Ana é o vocativo, é a quem se dirige a minha frase. Então, antes de Ana, tem que ter uma vírgula. Só esclarecendo uma dúvida aqui rapidinho com relação à revisão do texto de vocês. Aqui, saudações formais. Caro ou prezado fulano. Ó, tá faltando a vírgula aqui. Ah, não. Aqui não tem vírgula. Desculpa, gente. Aqui não tem vírgula. Por causa que caro ou prezado é uma característica atribuída ao fulano. Então faz parte da nomeação dele. Da nomeação dele dentro da frase. Então, ó, caro, prezado, prezada, fulana. A quem possa interessar é outra expressão formal também. Exímio, exímia, fulano, fulano. Também está atribuindo uma característica, por isso que aqui não tem vírgula antes de fulano, mas a vírgula aqui só viria depois. Que aqui eu esqueci de colocar. Desculpa. E aqui tem esse quadro que está aqui embaixo. Por que ele está aqui embaixo e centralizado? Por causa que serve tanto para informal quanto para formal. Você fala bom dia, boa tarde, boa noite, fulano, fulana, você está desejando uma coisa boa para a pessoa e você é um cumprimento tanto formal quanto informal, então não tem problema de utilizar. E quando você manda saudações, também pode ser tanto formal quanto informal, entendeu? Depende da forma como você vai desenvolver o seu e-mail depois e da forma como você vai chamar o fulano ou fulana que você está se referindo. De todas as que estão aqui, a mais formal dela é a quem possa interessar. Só deixando claro isso, entendeu? Mas a quem possa interessar, você envia, você utiliza ela quando você não sabe exatamente com quem você está conversando, entendeu? Se você sabe o nome da pessoa, procure não utilizar a quem possa interessar, utilize prezado ou prezada, coisa e tal, entendeu? A prezado, prezada, fulano. Ou então o exímio, se é alguém que você tem, digamos assim, muita distância de comunicação, entendeu? Se você está resolvendo, por exemplo, um problema no banco, pode utilizar o prezado ou prezada para falar com o gerente da tua conta, por exemplo. E exemplos de despedida. Vamos lá, algumas despedidas informais. Aqui a gente tem muito mais exemplos. Mas vamos lá. Informais. Com carinho, carinhosamente, até breve, até a próxima. E aí vocês vão fazer assim. Vocês vão colocar a despedida numa linha, vírgula, e na linha seguinte vocês vão colocar a assinatura de vocês, ou seja, o nome de vocês. Com carinho, vírgula, próxima linha, Patrícia. Até breve, vírgula, próxima linha, Patrícia de novo, entendeu? É a assinatura de vocês não vão se referir a outra pessoa. Ou mais despedidas informais. Aguardo notícias, beijos, abraços, a gente se vê, tchau. Tenha um bom dia. Por que bom dia aqui está com hífen? Por causa que aqui, quando você fala tenha um, você está colocando essa palavra, que era uma expressão até então, você está transformando ela num substantivo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando se trata de substantivo, quando ela... vamos utilizar a palavra atinge, mas não era a palavra atinge. Quando ela assume, lembrei a palavra, quando ela assume um papel
de substantivo na frase, ela é hifenizada, certo? Tenha um bom dia, tenha uma ótima semana, te desejo um excelente dia. Formais. Qualquer dúvida, estou à disposição. Com os melhores cumprimentos, coloco-me à sua disposição. Atenciosamente, cordialmente, não hesite em contatar-me. Aqui, nesse não hesite em contatar-me, você já tem uma chamada para ação, vamos lembrar isso. Mas é uma chamada para ação que não está tão bem ativada desse jeito. Grato, grata, obrigado, obrigada. Desde já, agradeço. Esse desde já, vamos falar aqui, a gente vai ler as duas frases e a gente vai comentar um pouquinho. Desde já, agradeço. Ou agradeço desde já pela sua atenção. Desde já, a gente está falando de uma expressão. Assim como por favor sempre fica isolado na frase, o desde já ele também vai ficar isolado desde que ele não venha no final da frase. Se eu coloco assim, agradeço desde já, entre agradeço e desde já não há vírgula. Agora, se eu coloco desde já no começo da frase, depois do desde já vai ter uma vírgula. Se eu coloco no meio da frase, como nesse último exemplo aqui, ó, ele também vai ficar entre vírgulas. Por favor, a expressão por favor, ela sempre vai estar isolada de vírgulas. Não importa se ela está no começo da frase, se ela está no meio da frase ou no final da frase. Sempre entre vírgulas. E aí, vamos lá. Tipos de e-mail. A gente tem os e-mails informais. Eles destinam-se a familiares, amigos e conhecidos. Por isso, é marcado por uma linguagem bastante coloquial. Ou seja, essa linguagem que a gente fala aqui. Então, você vai utilizar a gente. Você pode até utilizar, não concordância verbal, né? Como a gente falou ali, as coisas, por exemplo, né? É uma linguagem coloquial, é normal isso. Ela aceita o uso de abreviações, por exemplo, VC, o que, sem o E, sabe? Ela aceita o PQ também, sabe? O porquê. Ela aceita essas abreviações. Ela aceita gírias, como a gente, como beleza, como eita, é uma gíria, né? Aceita expressões populares, tipo, ai meu pai do céu, entendeu? E aceita emojis, que a gente utiliza muito os emojis. Emojis é uma comunicação, é um tipo de texto. Assim como aquela imagem que vocês já viram várias vezes por aqui. O seu conteúdo é diverso, por vezes assumindo a função de um bilhete, um aviso ou uma simples conversa sobre assuntos cotidianos. Também pode ser utilizado para trocar arquivos entre os envolvidos, por meio de anexos. Sabe quando você fala assim, me envia as fotos da viagem, por exemplo, para tua prima, um exemplo, né, dando um exemplo? Você está falando de a troca de arquivos, num e-mail informal. Quando você fala assim, estou enviando esse e-mail para te convidar para minha festa de aniversário. E ali você está, de uma forma bem informal, fazendo convite para a pessoa. Vamos lá. Olha o tipo de e-mail informal aqui. Você tem remetente, você tem o assunto. Remetente não, eu esqueci que aqui não está marcando remetente. Você tem o destinatário do e-mail, você tem o assunto, você também tem a data que é gerada pelo sistema e você tem a mensagem. Aqui na mensagem, ó, a saudação. Oi Marina, tudo bem? A saudação aqui está dividida em duas linhas. Já li, mas o vocativo está aqui, tá vendo a vírgula do vocativo aqui? Por mais que a gente esteja falando de uma mensagem informal, você pode escrever sem a vírgula, tudo bem. Se você lembra disso, se você sabe disso, quero usar, não é? Vamos lá. Já li o livro que você me emprestou, Branca de Neve e os Sete Anões. Vamos fazer uma dramatização sobre essa história? Tenho uma boa ideia para isso. Tenho uma boa ideia para isso, não é nem para isso. O que é uma daquelas coisas que a gente está falando da linguagem coloquial. Você já começou a estudar para as avaliações? A gente podia combinar de estudar juntas depois da aula. O que acha? Esse o que acha tinha que ter uma vírgula antes daqui, separando. Mas na mensagem informal, não tem problema que isso não exista. Amanhã combinamos tudo na escola. Aqui você está deixando uma chamada para ação para o outro dia, não é para aquele momento. Beijos, que é a despedida, e a assinatura, Fátima. Tá vendo? Toda a estrutura, não importa se é e-mail formal ou informal, a estrutura sempre vai obedecer, entendeu? Ela sempre vai seguir ali, embora ela seja adaptada de um para outro meio. Tipos de e-mail formal. É praticamente o completo oposto do anterior, pois é caracterizado pela formalidade na linguagem e nos assuntos tratados também. Pode dirigir-se a uma ou mais pessoas ao mesmo tempo no momento do envio, e utilizado em ambientes profissionais e acadêmicos. É o que a gente estava falando. Profissional, acadêmico,
Ou então e-mails como, quando a gente fala de comunicar com uma empresa, né? Uma empresa não que a gente trabalha, mas como aquele exemplo que eu dei, de fazer a solicitação de uma peça para uma fabricante, você está falando de um e-mail profissional, de um ambiente profissional. Segundo COC 2019, página 12, os e-mails formais destinam-se a pedir algo, fornecer ou solicitar informações, convidar ou convocar para uma reunião, encaminhar ou solicitar documento, entre outros. Sim, você pode convidar alguém para um e-mail, para uma festa por e-mail. Você pode fazer isso. Você vai utilizar, vai ser um e-mail formal só porque você está convocando para uma festa, convocando para uma reunião, né, no caso? Exatamente. Depende da linguagem que você vai adotar e da estrutura do e-mail que você vai adotar. Vamos ver um e-mail formal aqui. Esse e-mail formal aqui, ele vai ter o local de onde foi enviado o e-mail, o local e a data de onde foi enviado, por causa que ele assume mais a característica de uma carta, e aí ele está aqui, ó, a empresa destinatária, departamento de venda, senhor, não sei o quê. Está vendo que é um e-mail muito mais formal. O assunto aqui, ele está fora do local, né? Por causa que aqui ele vem aqui em cima, antes, por causa da estrutura que a própria plataforma, né, o próprio Outlook, o próprio Gmail já dá pra gente. Aí você tem a saudação, né, prezados senhores. Com relação à reunião marcada para o próximo dia 20 de abril o ano tal, sinto informar que, diante da impossibilidade de comparecimento de boa parte do corpo diretor, que se encontrará em viagem para negociação com fornecedores, será necessário remarcar a data do encontro. Aqui você está percebendo que a linguagem é totalmente formal, não tem abreviação, não tem, digamos assim, uma intimidade com o leitor para qual ele está se dirigindo. E e-mail marketing. O e-mail marketing a gente já viu, todo mundo já assinou alguma coisa, já fez alguma compra na internet e aí recebeu um e-mail marketing de volta. Tipos de e-mail, né? Marketing. Este modelo adere às características dos dois tipos anteriores, podendo tanto assumir um caráter formal quanto informal, a depender da identidade da empresa, da informação veiculada, do produto divulgado e do público ao qual se destina. É o que a gente falou. Lembra quando eu falei para vocês, por exemplo, da comunicação do canal Me Poupe, que é bem informal? Ela é uma comunicação informal e está tratando de um assunto sério, entendeu? Agora, outros que vão ter um caráter informal também é a Netflix, é a Amazon, acho que a Disney também. Vão ter caráteres informais, entendeu? Se você pega, por exemplo, nas redes sociais, então, dessas empresas, é muito comum você ver lá um público perguntando quando vai lançar um filme, uma série, e eles respondendo de forma totalmente informal, ali quando que vai ser lançado, ou então só falando assim, eu tô fazendo ainda, sabe? Aquela coisa assim, aquela brincadeira. Agora vai ter um caráter formal, se você envia um e-mail, por exemplo, para uma fabricante de carros, se você envia um e-mail para uma empresa que você está querendo se candidatar, para uma vaga que você está querendo se candidatar, entendeu? Ou algo assim. Encaixa-se como uma das principais estratégias de marketing digital. Assim, vai ter caráter formal, o e-mail marketing vai ter caráter formal quando é uma empresa, por exemplo, que trata de forma formal o seu assunto. Entendeu? De forma formal. Nossa, que lindo. Trata de maneira formal o seu assunto. Uma empresa que vende equipamentos médicos, por exemplo, ela não vai ter um e-mail marketing formal. Ela vai ter informal. Ela vai ter um e-mail marketing formal, por causa que todo o cenário na qual ela está é um cenário formal. Encaixa-se como uma das principais estratégias de marketing digital, servindo como um canal direto de comunicação com o seu público. Borges 2020, grifos mistos. Uma forma de aproximar os seus leitores, conseguir o contato e a permissão deles para enviar conteúdos, gerar vendas e obter um ótimo retorno financeiro. Por causa que através do e-mail marketing você sempre vai estar, normalmente você vai estar assinando uma newsletter daquela empresa, e aí quando você assina a newsletter, né, a página de notícias, né, de divulgação daquela empresa, a empresa consegue ter um contato constante com você e assim você vai conhecendo mais a empresa, vai se conectando mais com a empresa consegue a permissão sua, porque você preencheu aqueles dados ali para manter esse contato constante. Então é diferente daquelas ligações de telemarketing, sabe? Que ligam para você na sua casa e você não permitiu nada e só tá te enchendo o saco e aquilo ali não vai render em venda nenhuma.
No e-mail marketing, pode solicitar, pode acabar em uma venda, por causa que você permitiu, você assinou, você falou assim, eu quero receber essas notícias, eu quero receber esse tipo de mensagem. Por isso que pode acabar gerando vendas e assim obtendo um ótimo retorno financeiro para a empresa. Olha o exemplo de e-mail marketing aqui. A Netflix envia e-mails assim, ó, falando sobre o que vai criar na página deles. Ou então falando assim, olha, aqui, volte para nós, venha ver o que já estreou aqui, entendeu? Eles pegam coisas que já baseado na lista que você monta lá. E aqui, ó, da Shoptime. Últimas horas da liquida de Natal. Enquanto aqui é só uma divulgação, aqui você está falando de fato e-mail de vendas, entendeu? Você está tentando chamar atenção aqui. O objetivo do e-mail marketing é sempre aumentar o número de vendas, mas de forma diferente. Enquanto que você está falando da divulgação de um produto, você não está falando de preço nem nada do tipo, aqui você está falando de preço daquela comunicação que assume mais o caráter de vitrine. Você tem o produto e o preço do produto. O produto e o preço do produto. Você não está falando das vantagens do produto, você não está falando você não está descrevendo o produto para falar assim, olha, esse produto aqui talvez possa te interessar. Você só está vendo produto e preço. Só isso. Como se você estivesse andando no supermercado ou numa loja e ali tá aquela comunicação da vitrine ali que está exposto. Aqui você já tem uma descrição, coisa e tal. Você tem a imagem, que é uma imagem trabalhada. Diferente daqui, que normalmente, quando se trata de equipamentos eletrodomésticos e eletroeletrônicos, você vai ter a imagem do produto, unicamente do produto. Você não vai ter ela contextualizada, nem coisa e tal. Aqui na Netflix, você vai ter a imagem contextualizada, que não é o produto em si, entendeu? Você não está falando de uma imagem tipo a logo da série. Você não tem só a logo da série. Essa aqui é a logo. Isso aqui é uma imagem trabalhada para chamar a tua atenção. E é isso, gente. Nossa aula de hoje foi um pouquinho mais rápida do que as aulas anteriores, um pouquinho mais curta, mas também temos. Ó, peraí, deixa eu voltar aqui. Também temos questionários na aula de hoje. Vocês vão pegar o link aqui embaixo na descrição, vai clicar nele e vai responder a questão lá, o questionário de 10 questões, ou então pegar o código aqui embaixo, entrar no site do Kahoot, colocar lá o código e responder o questionário. Não precisa de login, então fiquem tranquilos, não vão ter que criar conta em nada, tá? É só responder no tempo de vocês, mas lembrando que cada questão tem 1 minuto. Não dá para pular questão, então vai ser assim, acabou 1 minuto, ele pula automaticamente para a próxima questão. Entendeu? Não é na vontade de vocês. E aqui, vamos voltar pro nosso cronograma aqui. Ó, aula 1 já foi, aula 2 já foi, aula 3 já foi, aula 4 vimos hoje. Amanhã temos a aula 5, produção textual para as redes sociais. Sabe aquele post que você escreve para o Instagram, para o Facebook? Então, a gente vai ver sobre isso amanhã. A gente vai ver um pouco sobre as redes sociais mais utilizadas. Para quem acaba utilizando um anúncio em rede social, a gente vai ver quais são as redes sociais que têm, digamos assim, maior alcance dos seus anúncios dentro da população, a porcentagem, né, de população brasileira que acaba cobrindo. E a gente vai ver outras coisas bem legais, como fazer uma técnica de escrita para rede social, entendeu? Então espero que vocês vão gostar muito da aula seguinte. Aqui estão as referências que foram utilizadas na aula de hoje, ó. Que é e-mail marketing, como eu falei para vocês, o site da Rock Content é um que tem muito conteúdo útil para quem escreve para a internet. Então, eu recomendo demais para vocês. Dicionário de gêneros textuais, foi daqui que a gente pegou, né, os conceitos sobre e-mail. De novo, Rock Content, como eu falei para vocês. Ler, escrever e analisar a língua a partir de gêneros textuais, Rock, aqui também tem mais um livro. Você tem aqui mais um e-mail que foi utilizado. Aqui no site desse e-mail papel também tem muita coisa boa. E aqui de novo, ó. Como começar e terminar um e-mail de negócios profissional. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de se inscrever. Pega o e-mail aqui embaixo, Google Forms, preenche o Google Forms tudo direitinho. E aí, dentro de 75 dias após o fim desse curso, vocês vão ter o certificado de vocês. Eu sei, 75 dias é dia demais. Mas acontece que depois que vocês preencherem todos os dados, depois que a gente acabar o curso aqui, eu vou ter que preencher uma documentação e enviar para minha faculdade. É a minha faculdade que vai emitir
certificado para vocês. Este curso que vocês estão assistindo é um curso que eu estou realizando para o meu estágio da faculdade. Por isso que minha faculdade que vai certificar vocês. Para quem ainda não se lembra, ou eu lembro que eu falei isso no primeiro? Acho que eu falei na primeira aula. Eu sou aluna da Uninter, então o certificado de vocês será pela minha faculdade, pela Uninter. E aí, vocês preenchendo aqui embaixo, colocando o e-mail de vocês, vai estar tudo certinho. Eu vou enviar para minha faculdade. E aí, eles dão 60 dias, eu coloquei mais uns 15 dias aí, para eu poder preencher essa papelada para enviar para eles, tá bom? E é isso, gente. Ficamos por aqui. Beijo, tchau! Até amanhã com mais uma aula do nosso curso.